Fala Renato, galera ligada no Premier League Show, voltamos! Sim, eu também estava com saudades. Bora então dar uma olhadinha no Everton do Carlo Ancelotti, que foi o time que talvez foi mais cirúrgico nas contratações dessa janela meio louca aí da pandemia. Vamos dar uma olhada em 3 jogadores que eu acho importantes demais para as ideias do italiano no lado azul de Liverpool, né? O Alan, o brasileiro, que todo mundo conhece, sabe como ele pode fechar muito bem ali o meio-campo, protegendo os zagueiros. O Doucouré, o francês que estava no Watford, foi o 3º jogador que mais percorreu quilômetros na Premier League na temporada passada, excelente contratação. E o James, claro, que é o cara que flutua entre linhas, que tem bom passe, boa visão de jogo, dispensa apresentações do colombiano de 29 anos. Se a gente for dar uma olhada aí na provável formação do Ancelotti, num 4-4-2, né, o Pickford no gol, os laterais o Coleman e o Digne, no meio o Mina na sua 2ª temporada e o Holgate, e aí o meio, né, com o Alan voltando para fechar ali na frente dos zagueiros, o Doucouré, que é o cara que vai correr pelo campo inteiro, o James pela direita, podendo flutuar entre linhas e se aproximando do ataque, né? O jovem Gordon, que é a grande revelação, faz boas assistências, e aí a dupla da frente com o Richarlison, com o Calvert-Lewin, que são caras muito poderosos que dão muitas opções para o Ancelotti lá na frente. E aí, se a gente for ver também opções de banco, né? Tem o Sigurdsson, tem o Fabian Delph, tem o Iwobi, tem o Bernard, que às vezes pode entrar bem, tem o Theo Walcott, ou seja, muitas opções para o Ancelotti fazer um time competitivo. É bom a gente lembrar que o Everton vem de uma temporada com problemas financeiros, então vão ter que disputar aí, procurar algum título ou uma vaga europeia, né? Título de alguma das Copas, porque da Premier League vai ser impossível, mas alguma das Copas e caçar uma vaga europeia para dar continuidade nas finanças do clube, que é muito importante. O Everton não anda bem dos seus dinheiros, então torcendo aí para que os Toffees tenham uma boa temporada, e você vai assistir isso, claro, aqui no DAZN. Valeu! Fala Renato, galera ligada no Premier League Show. Vamos falar do Aubameyang, que foi a grande notícia da semana também, o cara mais falado no futebol inglês, porque renovou com o Arsenal e sem dúvidas é o grande jogador dos Gunners. O Arteta conseguiu achar o posicionamento dele em campo e ele tem entregado muito futebol. Vamos dar uma olhadinha aí no esquema tático. Geralmente o Alba joga pela esquerda no 4-2-3-1, né, fazendo essa flutuação para o meio, entrando na área e permitindo a subida do lateral esquerdo, no caso o Kolasinac, que em 2 temporadas que eles dois jogaram juntos, das 7 assistências do Kolasinac, 5 foram para o Aubameyang, ou seja, essa dupla aí funciona muito bem. E se a gente for dar uma olhadinha aí nas médias por 90 minutos da temporada passada, comparando o Alba com o Vardy e o Salah, o Alba jogou 100 minutos a mais que o Vardy, 260 minutos a mais do que o Salah, e isso que o Leicester joga para o seu centroavante. Então o Vardy sempre terá melhores chances. A gente vê ali a probabilidade de gol por finalização lá embaixo. O Vardy tem 19% na média, são chances melhores do que o Aubameyang. Só que a diferença de gols marcados para esperados do gabonês é melhor. Ele marca 0,19 gol a mais, né, por jogo em relação aos outros dois. O Salah até marca menos. E aí o número definitivo, né? Se nós vermos os gols marcados por times ingleses desde fevereiro de 2018, que foi quando o Alba chegou no Arsenal, até hoje, ele marcou 72 gols, 1 gol a mais do que o Salah, 11 gols a mais do que o Agüero e 12 gols a mais do que o Sterling. Ou seja, não há dúvida alguma que o Aubameyang é o cara mais decisivo, é o grande artilheiro na Premier League dos últimos 2 anos, e que certamente trará muitas alegrias à torcida dos Gunners nessa temporada. Valeu, galera! Wakanda Forever! Abraço! Fala, galera ligada no Premier League Show, Renato! Vamos falar do Thiago Alcântara, grande figura que chegou ao Liverpool para talvez mudar ou melhorar o estilo de jogo do Jürgen Klopp, que a gente está acostumado a um jogo de transições rápidas, de muita pressão, de intensidade, e trouxe um cara mais de controle, de pensar o jogo, que domina as ações da partida com a cabeça. Como é que será que vai encaixar o Thiago Alcântara nesse time? Ele que reúne o melhor do futebol espanhol formado em La Masia
e tem o DNA brasileiro, ou seja, ele junta lá o cruifismo com a questão da técnica e habilidade brasileira. Ele deu o match perfeito. Talvez hoje seja o melhor meio-campista do mundo. Vamos dar uma olhada aí na parte tática. A gente pode imaginar o Thiago, por exemplo, sendo o volante mais de fundo, primeiro o cara que ajuda ali os zagueiros, né? Se tiver ao seu lado dois meias que avancem mais, como por exemplo o Keita e o Wijnaldum, essa é uma opção. A outra opção é um triângulo de base baixa, com dois caras mais de contenção, como o Fabinho e o Henderson, e ele livre para se aproximar dos caras da frente, né? Esse trio famoso de Mané, Firmino e Salah, o Thiago podendo circular e distribuir a bola por ali no meio. E aí, nesse processo, entram duas figuras interessantes, os dois laterais. O Arnold e o Robertson são caras que a gente sabe, são muita qualidade técnica, geram muito jogo, dão muitas assistências, e junto com o Thiago Alcântara podem fazer ali um trio de criação para abastecer o trio da frente mortal. Realmente eu acredito muito na combinação do Thiago com os dois laterais, deixando os caras de trás dando sustentação e eles criando o jogo. Então é apenas o começo, temos uma temporada inteira pela frente, mas promete demais o Thiago Alcântara no Liverpool. Vamos ficar esperando para ver. Valeu, galera. Abraço. Fala, Renato, galera ligada no Premier League Show. Olha, ele conseguiu levar o Swansea para a Premier League, fazer um bom campeonato. Ele mudou a cara do Celtic na Escócia com um jogo progressivo, de bom futebol, e ele fez uma passagem interessante no Liverpool. Talvez Brendan Rodgers seja o treinador mais subestimado na Inglaterra e agora é o atual líder da Premier League. Vamos dar uma olhada em algumas ideias ofensivas do Leicester e também alguns números interessantes. Se liga aí. Primeiro, a formação do 4-1-4-1 essa temporada, com o Mendy fazendo o cara entre linhas. Antes era o Ndidi, que agora está jogando de zagueiro. Só que olha que interessante, na hora da pressão ofensiva, na hora que está com a bola lá na frente, se forma aí um 2-3-5, com o Schmeichel fazendo o famoso sweeper keeper, né, que é aquele goleiro participativo no jogo com a bola, distribuindo bons passes, bolas longas. Os dois laterais, o Justin e o Castagne, flutuando ali pelo meio, também infiltrando. Com os extremos, o Barnes, o jovem Barnes e o espanhol Pérez pelas pontas, todo mundo servindo James Vardy, que é o grande artilheiro. Se formos ver a movimentação do Leicester contra o Manchester City no mapa de influências, a gente vê como foi importante o papel do Schmeichel e do Tielemans, mas também de dois jogadores reservas na temporada e que entraram muito bem, o Amartey e o Maddison. Alguns números interessantes do Leicester na temporada: na criação de chances, total de 21, é o quarto time que mais criou chances na Premier League e é o segundo em aproveitamento dessas chances, 57%. E é o primeiro colocado na probabilidade de gol por finalização, 24%, ou seja, é um time muito perigoso que cria chances altas de gol por jogo. Vamos ficar de olho no Leicester do Brendan Rodgers. Fala, Renato, galera ligada no Premier League Show. Durante muitas semanas se falou de Cavani em clubes do Brasil, muita gente embarcou nessa e de repente, tcharam! O uruguaio fechou com os Red Devils do Manchester United e é promessa de ser uma grande contratação. A gente já vai explicar por quê. Taticamente, os números confirmam isso. É bom lembrar que o Cavani não é apenas aquele centroavante aipim que fica lá na frente. Ele é um predador da pequena área que se movimenta muito, faz o time jogar e é uma excelente pessoa, uma liderança positiva. Grande contratação do United. Vamos dar uma olhada aí na formação tática. A princípio, no 4-2-3-1, é trocar 9 por meia dúzia, né? O Cavani no lugar do Martial, aí com o Rashford, o Fernandes e o Greenwood circulando e articulando para que ele possa finalizar a gol. Só que aí eu aqui vou de graça dar uma dica para o Solskjaer de formar o time num 4-4-2 diamante e aí botar o Alex Telles na lateral esquerda e dois volantes de movimentação, que são o Fred e o Van de Beek, para que Cavani e Greenwood estejam os dois lá na frente na área. Esse time aí promete ser bastante, com muita profundidade, atacando pelos lados e gerando situações de gol para Cavani e Greenwood. Em relação aos números, é bom a gente comparar aí o Cavani com os três principais atacantes, o Rashford, o Martial e o Greenwood.
Em toques na pequena área por 90 minutos, isso comparando a temporada passada, a média do Cavani é bem maior em relação aos outros três, dá uma olhada aí. Isso faz com que ele esteja mais tempo na pequena área e a probabilidade de gol por finalização dele, sem contar os pênaltis, é quase que o dobro dos outros. Olha só, 25% na média de probabilidade de gol para o Cavani contra 13% do Rashford e do Martial e 10% do Greenwood. É claro que a gente tem que ver como é que vai se adaptar o uruguaio que nunca jogou na Inglaterra, mas que eu tenho certeza absoluta foi uma grande contratação e eleva aí o patamar do Manchester na disputa dos títulos. Fala Renato, galera ligada no Premier League Show. Vamos dar uma olhada nas ideias ofensivas do Tottenham de Mourinho, que vem surpreendendo, olha, e não é pouca coisa. Primeiro vamos dar uma olhada na questão tática. Nos dois jogos em casa, Mourinho jogou num 4-2-3-1 tradicional, com dois volantes ali mais de contenção, um meio armador, o Dele Alli ou o Lo Celso, dando vazão aí para a movimentação do Lucas e do coreano Son. Mas jogando fora de casa, nas duas goleadas, se formou um 4-3-3 com a base baixa ali, com o Højbjerg e o Sissoko e o Ndombele um pouco lá na frente. Quando tem a bola, esse time no 4-3-3 faz isso, ó, libera os laterais para que eles subam e se faz ali uma linha de 5, com o Son e o Lucas se movimentando bastante e, claro, todo mundo provendo para o Kane, que é o cara dos gols, apesar que o coreano também vem muito bem. Então, no jogo contra o Manchester United, de criação de chances e assistências, a gente vê como o Tottenham cria chances de todos os lados do campo no ataque e assistências também. Ou seja, jogando nesse 4-3-3, liberando os laterais, é um time que cria muito. Na temporada, em 4 partidas, a criação de chances já foram 37, é o time que mais criou chances na Premier League. É o que tem o melhor aproveitamento dessas chances, 32%. E aqui um número bem interessante, que é a diferença dos gols marcados com os gols esperados. Já mais de 4,7, o que faz do Tottenham o segundo time que mais marcou do que esperado na temporada. Isso significa que é um time muito eficiente, que cria boas chances, mas aproveita mais do que cria. É por isso que esse Tottenham do Mourinho já vem chamando a atenção e vamos ficar de olho porque certamente vai disputar ali vaga nos 3 primeiros times da temporada. Fala Renato, galera ligada no Premier League Show. Vamos tirar as cartas que Solskjaer tem na manga? Sim, porque ele surpreendeu tanto ao Newcastle quanto ao Paris Saint-Germain com alterações táticas importantes e inéditas na temporada, sim. Vamos dar uma olhada aí o que o norueguês fez para mudar a cara do Manchester United. Primeiro, contra o Newcastle, em vez de jogar no 4-2-3-1, na fase ofensiva, olha só, o United jogou num 2-3-5, com 2 laterais esquerdos, James e o Shaw, o Wan-Bissaka bem aberto pela direita, mas principalmente o fator Juan Mata, o espanhol se movimentando muito, se aproximando do Bruno Fernandes e se associando para criar chances de gols. Se a gente for ver na divisão dos quadrantes aí, olha o posicionamento médio do português e do espanhol, como eles conseguem dominar a transição do segundo para o último terço e os 2 laterais dando muita amplitude, abrindo o campo. Isso confundiu demais a marcação do Newcastle e permitiu que o United fosse soberano e criasse excelentes chances e, claro, goleasse o adversário. Contra o Paris Saint-Germain, outra alteração, né? Você pensa, pô, o Tuchel estudou os caras, vai preparar para anular o United e pum, os caras vêm com uma coisa nova. 5-2-3 ou 5-2-1-2, se você preferir, com o Bruno Fernandes livre, fazendo o enganche entre uma linha de 2 volantes e 2 atacantes de velocidade. Depois houve uma alteração do Paris Saint-Germain e o United voltou diferente, tirou o Alex Telles, botou o Pogba e aí se formou num 4-4-2 diamante com 3 caras mais de contenção para assistir o Bruno Fernandes. Eu acho, Renato, que o Solskjaer andou vendo, hein, o Premier League Show e copiou da gente aquela dica do 4-4-2. Ou seja, diferenças táticas para surpreender e retomar o caminho das boas vitórias. Fala Renato, galera ligada no Premier League Show. Renato, você sabe que eu sou um comentarista que gosta muito de analisar
através dos números das estatísticas, o chamado Analytics. E então, dentro disso, eu criei um índice chamado ALGO. São as ações que levam a gol. É para a gente dar um passo além da assistência. Vários fatores, como dribles prévio em uma jogada de gol, o passe anterior à assistência, cruzamentos que geraram assistências, enfim, é uma sequência de ações que levaram a gol. E aí a gente consegue medir qual atleta que tem mais influência ofensiva no seu time. Atualmente na Premier League, o líder desse meu índice é o Harry Kane, que tem 10 algos e isso significa 35,7% dos Spurs. Mas a surpresa, Renato, é o brasileiro Matheus Pereira, o mineiro nascido em Belo Horizonte, revelado pelo Democrata de Governador Valadares, não jogou no time grande do Brasil, passou pelo Sporting de Portugal e na temporada passada, brilhou pelo West Bromwich na Championship e agora brilha na Premier League. A gente vendo aí o mapa de calor dele, onde é que ele se movimenta, um cara que circula bastante na intermediária, na frente da pequena área e, pasmem, ele é o jogador na Premier League que mais criou em relação ao seu time, ou seja, ninguém em nenhum outro time na Premier League criou mais ações que levaram a gol do que o Matheus Pereira, que é responsável por 57% das ações que levaram a gol do West Bromwich na Premier League. Surpresa, né? É um brasileiro para a gente ficar de olho nessa temporada e acompanhar pelo DAZN. Fala, Renato, galera ligada no Premier League Show. Diego Jota, Roberto Firmino. Será que eles são opostos? Será que eles competem por um lugar ou eles podem jogar juntos? O que o português traz para o Liverpool, né? Ele que já tem 3 temporadas na Inglaterra, está bem habituado. Para mim foi talvez a melhor contratação junto com o Thiago Alcântara aí do Liverpool, um cara que pode jogar nas 3 ali da linha da frente, né? Se a gente for pensar que o Liverpool termina atacando com uma linha de 5 para dar espaço para os seus 2 alas e os 3 caras ali da frente com muita mobilidade, ele encaixa muito bem, porque a posse e o controle de bola dele é perfeito. Talvez ele não seja tão rápido, talvez ele não seja tão forte quanto Salah e Mané, mas ele tem um controle de bola maior. E ele pode também jogar de centroavante, pode jogar de segundo atacante ao lado do Firmino, então ele pode jogar com o Firmino ou pode jogar no lugar do Firmino. Vamos dar uma olhada aí na movimentação, no mapa de influências do Liverpool no último jogo contra o West Ham. A gente está vendo aí que Henderson, que os laterais tiveram bastante influência, o Firmino desaparece um pouco do jogo e depois quando o Jota entra ele começa a ter bastante influência no jogo do Liverpool. Agora vamos dar um comparativo na construção ofensiva do Diogo Jota e do Roberto Firmino na Premier League. Olha aí. Então, as médias por 90 minutos, tá? O Jota só jogou 217 minutos, o Firmino 559, mas se a gente for somar os gols esperados, expected goals, e as assistências esperadas, as expected assists, por 90 minutos, olha só, o Jota cria mais do que o Firmino. E os gols marcados com as assistências realizadas, olha a diferença. Como o Jota marca mais gols e dá mais assistências do que ele é esperado e como o Firmino faz menos do que esperado. Sendo que o Jota tem uma média maior de toques na bola dentro da pequena área do que o Firmino. O que isso quer dizer? Que o português ele está num momento de muita eficiência, muita permanência na pequena área, que é uma situação que o Klopp precisa realmente no seu time. Vamos ver se ele consegue desenvolver aí ao longo da temporada, mas por enquanto tá mandando ver. Fala, Renato, galera ligada no Premier League Show. O que está acontecendo? Qual é a transformação que está passando o Manchester City de Pep Guardiola? Para a gente entender um pouco, só uma pincelada, a gente precisa voltar à temporada passada para entender o que está acontecendo. E como o futebol é um processo sistêmico, todas as partes envolvidas influenciam nas outras, a gente tem que entender como é que isso funciona. Então vamos dar uma olhadinha aí. Primeiro, a gente tem que pensar naquela ideia do Fernandinho zagueiro. O Fernandinho jogando pela esquerda, por ser destro, quando ele era pressionado na saída de bola, ele era forçado a jogar pela esquerda. E aí o City tinha um Mendy de lateral, que é um lateral que subia bastante, dando profundidade, mas o Fernandinho se sentia inseguro em construir ao quebrar a linha defensiva e fazendo esse processo. E este ano, o Guardiola tentasse um 4-2-3-1 com o Rodri de volante, né? O Fernandinho se lesionou, depois foi para o banco. O Rodri de volante tem uma característica bem diferente
do Fernandinho, porque ele não tem a mesma capacidade física de ocupar os mesmos espaços e disputar as bolas, e com a bola no pé, ele é um cara que tem passes mais curtos, ele não consegue dar aqueles passes em profundidade. Aí, por esse trabalho do Rodri esse ano, o Kevin De Bruyne, que é o grande armador, o playmaker desse time, é forçado muitas vezes a recuar para buscar a bola e trabalhá-la lá de trás, meio fazendo como que um redista, né? E ficando longe do gol, ficando longe da área mais decisiva, que é lá na frente. Isso faz com que os jogadores da frente, seja o Sterling, o Torres, o Jesus, o Mahrez, esses caras terminem não tendo munições suficientes. Então o City dessa temporada está criando menos gols esperados, ou seja, chances piores, diminuiu a probabilidade de gol por finalização e, pasmem, também a questão defensiva, a pressão, a intensidade do City este ano é menor. Ou seja, são transformações, são jogadores novos e as ideias podem evoluir, mas por enquanto é um time que tem decepcionado. Fala Renato, galera ligada no Premier League Show. Richarlison, hein? O cara tá comendo a bola, tá voando baixo, jogando bem na seleção, jogando bem no Everton do Ancelotti e mandando bem também nos depoimentos. Boa, Pombo! Vamos dar uma olhada aí como que ele funciona taticamente no Everton e alguns números interessantes. Para começo, o mapa de calor desta temporada. Olha como o Pombo se movimenta realmente bastante pelo lado esquerdo, mas também dentro da área. Na organização tática, num 4-3-3 em fase ofensiva, digamos assim, o Richarlison circula por aquela área que a gente mostrou no mapa, sempre fazendo a diagonal e servindo ao Calvert-Lewin, que é o centroavante do time, e também o James Rodrigues, que é o cara que faz o time organizar do meio para frente. Mas quando se trata de fase defensiva, é aí que o Richarlison mostra um talento excepcional na pressão pós-perda. É um dos 5 melhores jogadores de recuperação pós-perda da Premier League. E os números comprovam isso. Olha só, comparativo das duas temporadas. Da temporada passada, a média de algo, né, que é ações que levam a gol, era de 0,29. Nessa temporada, em 5 partidas, é de 1,18. Desarmes contra dribles. Em 33%, o Richarlison desarmava dribles na temporada passada e nessa está em 66,7%. E o pressing que nós falamos, o sucesso na pressão, antes era de 26,5% de eficiência e nessa temporada passou para 33,3%. 5 partidas apenas, 382 minutos, mas até aqui, excepcional trabalho de Richarlison na Premier League. Torcendo por você, Pombo. Valeu! Fala, Renato, galera ligada no Premier League Show. O que está acontecendo com os jogadores brasileiros na Premier League? As performances, os desempenhos não estão sendo tão satisfatórios ou tão destacáveis como se esperava, né? Depois de quase 6 rodadas, a maioria dos times já fizeram 6 jogos. Vamos dar uma olhada aí como os brasileiros estão em algumas estatísticas, quais são os principais destaques e como é que eles estão em relação ao todo, a todos os outros jogadores. Se liga aí. Primeiro, brasileiros que mais acertam finalizações. E primeiro está o Gabriel Jesus, com uma média de 1,3 por jogo, o Richarlison em segundo com 0,79 e o Lucas Moura em terceiro com 0,73. Mas veja que o Gabriel Jesus é o 12º do campeonato, o Richarlison é o 46º e o Lucas Moura é o 49º. Em ações que levam a gol, o algo, que é o índice exclusivo nosso aqui, o Richarlison é o primeiro brasileiro com 1,18 algo por partida na média, mas é o 5º na Premier League. O Matheus Pereira, que já falamos dele aqui também, é o 2º brasileiro, que tem uma média de 0,68, é o 20º no campeonato. E o William, na sua primeira temporada aí no Arsenal, em terceiro, o 3º brasileiro, mas é apenas o 22º no campeonato. E algumas ações defensivas, por exemplo, sucesso na pressão defensiva, né? O cara vai lá fazer o pressing e tem sucesso nesse pressing. Ninguém é melhor do que o Fabinho entre os brasileiros, com 41% de aproveitamento e é o 6º melhor da liga, ou seja, o Fabinho está bem aí no geral. O Matheus Pereira é o 2º brasileiro, com 38%, mas é só o 21º em toda a liga. E o Richarlison, que nós falamos na semana passada, é o 3º brasileiro, com 34%. E por último, no total de bolas recuperadas, veja que o Douglas Luiz do Aston Villa é o primeiro brasileiro com 92 bolas recuperadas até aqui, mas é apenas o 33º
em toda a liga, seguido do Alan com 80 e em terceiro o Fabinho com 72. Então o que a gente está vendo é que os atletas brasileiros não estão tendo aquele destaque tão grande assim na Premier League até aqui. É claro, ainda é começo, apenas 6 partidas, tem muito tempo aí para evoluir. A gente vê jogadores brasileiros liderando ou pelo menos em situação de destaque nas estatísticas do campeonato. Fala Renato, galera ligada no Premier League Show. Eles que levem a bola para casa, disse Mourinho depois da vitória contra o City de Guardiola. E a gente está vendo, né, esse Tottenham muito interessante, mudando muito as suas estratégias e o seu modelo de jogo na organização defensiva e na ofensiva desde que Mourinho assumiu. Então vamos fazer assim, ó, vamos dar primeiro uma olhada em alguns números e depois uma olhada numa análise tática para ver o que está acontecendo com o Tottenham de Mourinho. Vamos dar uma olhada então nos números de City, Chelsea e Arsenal, os 3 últimos jogos do Tottenham. A comparação dos gols esperados com os gols marcados, veja que a média na temporada de gols esperados não pênaltis é 1,34 e a média de gols marcados é 2, ou seja, os Spurs marcam mais gols do que esperado e isso foi comprovado nos últimos 3 jogos, com a diferença contra o Chelsea, onde não houve gols marcados, nos 3 jogos, nos outros 2 jogos, quer dizer, se marcou mais do que esperado. E aí nos gols contra esperados, contra os gols sofridos, mais ou menos dentro da mesma média, né? Porque 0,8 de gols esperados contra e 0,8 de gols sofridos. Só que nos 3 últimos jogos, os Spurs tiveram clean sheets, não levaram gols. E aí a gente vê outros 2 números interessantes. A questão da posse. A média de posse do Tottenham na Premier League é 49%. Mas nos últimos 3 jogos, olha só, 33 contra o City, 40 contra o Chelsea e 32 contra o Arsenal. E aí um número que fala bastante da questão defensiva. As pressões defensivas no terço defensivo, lá no primeiro terço. A média do Tottenham é de fazer 58 pressões nesse setor por jogo. Mas olha só, contra o City foram 120, contra o Chelsea um pouquinho menos, 50 e contra o Arsenal 74. Ou seja, um time que entrega a bola para o adversário, mas que pressiona muito no seu terço defensivo para que ele não crie chances de gol. Vamos ver como é que isso funciona taticamente, olho no mapa. Bom, a gente viu que geralmente o Tottenham joga nesse 4-2-3-1 aí que a gente está vendo, com uma linha de 3, o Ndombele, o Bergwijn e o Son com o Kane funcionando na frente. Mas aí na organização defensiva o que acontece, né? O Højbjerg e o Sissoko descem entre os zagueiros e os laterais para fazer uma linha de 6 e aí uma linha de 3 jogadores protegendo esses caras. Um 6-3-1, que tem uma variação bem interessante lá pelo lado esquerdo, que é quando o Bergwijn vai jogar de lateral esquerdo, o Reguilón joga ali no meio por interno e o Højbjerg sobe para fazer a volância. Isso permite com que o Bergwijn consiga avançar em velocidade pelo flanco e a movimentação do Kane abre espaço para o Son entrar ou pelo meio ou pela ponta direita, ele que tem sido talvez o grande destaque dos Spurs nessa temporada. E aí, reforçando a questão da linha defensiva, olha o mapa de calor desses jogadores da primeira linha, né, contra o City, muito forte ali dentro da sua área, né? Contra o Chelsea o time abriu um pouco mais, subiu um pouco mais as linhas e de volta contra o Arsenal essa questão de ter muita intensidade no primeiro terço. Ou seja, é um time que se defende muito bem, que tem muita força na organização defensiva, mas que também sabe machucar o adversário. Será que estamos na frente do campeão da temporada, Renato? Vamos ver. Fala, Renato, galera ligada no Premier League Show. Vamos rapidinho analisar uns números que vão fazer um comparativo entre a performance dos 3 times que estão na atual temporada nas oitavas de final da Champions League e que também estavam na mesma época nas oitavas de final da Champions do ano passado, para a gente ver se realmente há uma diferença aí na performance defensiva e ofensiva e principalmente na intensidade física, correto? Só lembrando, ano passado esses 3 times tinham 17 jogos na Premier League. Este ano, Liverpool e City têm 12 e o Chelsea 13, ou seja, menos jogos. É por isso que eu peguei a média por partida para a gente fazer um comparativo. Se liga aí.
Primeiro, a questão dos passes progressivos no campo adversário, ou seja, aqueles passes para frente, os passes que levam o time para frente, estando no campo adversário. Veja que no gráfico o azul é a temporada passada e o rosa é a temporada atual. Então, mesmo que na temporada passada sejam dados mais do que na temporada atual, a diferença não é tão grande assim para os três times. No próximo gráfico, aquele índice exclusivo nosso aqui, que é o ações que levam a gol, o algo. E aí assim, a gente já vê uma mudança bem significativa do que Liverpool e City fizeram nessa altura da temporada passada em relação à temporada atual. Olha só como o gráfico azul é bem mais alto que o rosa. E o Chelsea, para nossa surpresa, está produzindo mais ações que levam a gol atualmente do que no mesmo período na temporada passada. Mas aí, gente, aqui que vem a grande diferença, tá? Na parte defensiva. Se a gente for ver o pressing dentro da sua grande área, ou seja, aquelas ações de pressão que o time faz dentro da sua própria área, diminuiu bastante esta temporada em relação à temporada atual dos três times, ou seja, os times estão ou sendo atacado menos ou pressionando menos dentro da sua área. E para a gente solucionar essa dúvida da questão da intensidade defensiva, a gente vai para o gráfico da intensidade defensiva, que é o PPDA, outro índice de performance. E aqui muda um pouco a leitura, porque quanto maior é o índice de PPDA, menos intenso é o time. Então a gente está vendo aí o revés. Na temporada passada, os azuis são mais baixos que os rosas dessa temporada, porque na temporada passada os três times foram muito mais intensos defensivamente do que na atual temporada. Olha aí a diferença do azul para o rosa. Ou seja, ofensivamente, na questão da construção de chances e no domínio dos passes na área do adversário, tanto o Liverpool quanto o Manchester City e quanto o Chelsea não mudaram tanto em relação à temporada passada a esta altura. Já defensivamente, a gente vê que é uma mudança bem grande, tanto na questão das pressões dentro da sua própria área, quanto na intensidade defensiva. Talvez com a bola as coisas não mudem tanto e sem a bola elas mudaram definitivamente. Renato, valeu! Fala, Renato, galera ligada no Premier League Show. Gente, o que está acontecendo com o Arsenal? Nós já fizemos aqui vários vídeos analisando o time do Arteta, como tinha evoluído no final da temporada passada, no começo desta, e agora está em 15º lugar, brigando para não ir para a zona do rebaixamento, algo que o Arsenal não sofre desde 1913, sendo que voltou depois de 1919 no tapetão, o que criou a rixa histórica com o Tottenham até hoje, mas isso é outro assunto. Vamos dar uma olhada como os números explicam essa atual situação do Arsenal. Se liga aí. Primeiro vamos colocar em contexto a organização defensiva, tá? Porque sem a bola o time do Arsenal também é pouquíssimo intenso. Olha só, na pressão sobre sequência de passes do adversário, é o 17º colocado, mais perto talvez ali de West Ham e Newcastle do que do Liverpool e do Leeds, que são os times que mais pressionam os passes dos adversários. E aí se a gente for ver no PPDA, que é aquele índice de passes de adversário por ações defensivas, aonde quanto maior o número, menos intenso é o time, a gente vê que o Arsenal também está ali, mais próximo dos times que são menos intensos do que os times que são mais intensos defensivamente, como é o Leeds e o Southampton. Agora vamos dar uma olhada na média do mapa de passes do Arsenal do Arteta nessa temporada. Vejam bem como há muitos passes ali entre os defensores, os volantes, os laterais, e há uma desconexão com os meias e os atacantes. Bote isso na cabeça para a gente ver uns números a seguir. O Arsenal é o terceiro time mais lento nos passes da Premier League, é o 12º só que dá mais passes progressivos, ou seja, aqueles passes que jogam o time para frente, é o terceiro que dá mais passes no seu terço defensivo, ou seja, é o terceiro time que mais toca a bola perto do seu próprio gol, e é o 16º que dá mais passes lá na frente, lá no último terço, ou seja, está faltando aquela bola que chegue para os atacantes em condição de finalizar. E esses números aqui comprovam isso, Renato. Olha só, os gols esperados não de pênalti são 14,1, é o 12º. E os gols marcados, tirando os pênaltis, foram 10. É o 16º ataque que marcou mais gols na temporada não de pênaltis. E aí a gente vê aquilo que a gente falou anteriormente sobre a questão dos passes progressivos e os passes no último terço.
Foram 12 assistências esperadas, é o 12º no campeonato, e apenas 8 convertidas, ou seja, tanto quanto gols e quanto assistências é um time que produz menos do que se espera. Então quer dizer que tanto defensivamente quanto ofensivamente o time está produzindo muito pouco, e talvez o Arteta tenha que pensar nessa temporada em permanecer na Premier League e não lutar por posições mais acima. E também trabalhar principalmente, Renato, o psicológico da galera, viu? Acho que está faltando isso, a parte anímica. Se nota que os atletas estão muito engessados, preocupados com as suas ideias de jogo de posição e não estão evoluindo. Então talvez terminar essa temporada numa parte média da tabela e trabalhando mais o psicológico dos jogadores. Valeu! Fala, Renato, galera ligada no Premier League Show. É verdade, a temporada do Rashford tem sido incrível, não só dentro de campo, mas também fora, né? Numa época que a gente está precisando de bons exemplos, o cara está dando o caminho certo. Mas vamos falar sobre aqueles caras que se mais destacaram neste ano, nessa temporada de 2020-21, recebendo o prêmio Man of the Match. Você sabe quem foram os 5 caras mais premiados? Se liga aí. Em quinto lugar, o brasileiro Roberto Firmino, olha aí, com 3 vezes Man of the Match. Ele que marcou 5 gols não de pênalti, tem 5,5 gols esperados não de pênalti, ou seja, ele marcou um pouquinho menos do que esperado e tem 4 algos, 4 ações que levam a gol para o Liverpool. Em quarto lugar, o belga Kevin De Bruyne, com também 3 Man of the Match, só que o De Bruyne ainda não marcou nenhum gol que não seja de pênalti e teve 3,9 gols esperados. Está na hora de balançar essa rede, hein, De Bruyne? Mas 12 ações que levaram a gol, um jogador muito importante na construção do Manchester City. Em terceiro lugar, Jack Grealish, o grande destaque fora do Big Six. Esse cara joga demais, né? 3 vezes Man of the Match, 5 gols marcados, 3,4 gols esperados não pênaltis, ou seja, o cara marca mais gols do que se espera e tem 14 ações que levam a gol, um cara fundamental para o Aston Villa. Aí olha só quem está em segundo lugar, que recebeu mais vezes o prêmio, o goleiro Nick Pope do Burnley. Sim, porque com 50 defesas realizadas, né, e apenas 15 gols sofridos, um aproveitamento de 80% das defesas, é um goleiro que tem levado o Burnley aí pelo menos a disputar uma vaga, quem sabe, de Europa League. E tchan, em primeiro lugar, o cara que mais vezes recebeu o prêmio melhor em campo foi Harry Kane, 7 vezes, também com 7 gols marcados sem ser pênaltis e 6 gols esperados, ou seja, também marcando mais do que se espera. Grande liderança do Tottenham com 14 ações que levam a gol. Realmente a temporada de Harry Kane tem sido espetacular e fica aquela pergunta, até onde os Spurs de Mourinho poderão ir em 2020 e 2021. Galera, feliz ano novo, cuidem-se dos seus, a pandemia ainda não acabou e a gente se vê em 2021 com mais Premier League Show. Valeu!